Cara, uma vez eu fui fazer uma visita, assim, não sei se vocês sabem, né, mas existe um lado da vida pastoral, assim, quando você se coloca como um pastor, que é um lado mais difícil, que você tem que visitar pessoas que estão doentes. Por exemplo, você tem que consolar pessoas que perderam, né, seus parentes e a gente participa de sepultamentos, coisas assim, né? Então, uma vez eu fui fazer uma visita para uma menininha que estava internada. Ela tinha quase 2 aninhos, mas o lance dela é o seguinte: como ela nasceu prematura, ela teve dificuldade na formação ali da parte respiratória, então ela tinha muitas doenças respiratórias. E aí uma vez eu fui ao hospital visitar uma mãe com uma filha, né, que estava internada no hospital. E poxa, você vê uma criança pequenininha, né, cara, doente, é um negócio assim difícil. Pelo menos para mim é muito difícil. Depois que eu tive filhos, piorou mais ainda. Qualquer notícia que criança sofre, qualquer coisa, cara, pra mim é coisa horrível assim, é dos mais insuportáveis, né? E aí eu fui visitar essa menina e tal, e aí ela tava lá com a mãezinha, a gente trocou uma ideia, tudo mais. E ao final da visita, assim, né, pô, já que eu sou pastor, eu me ofereci de fazer uma oração, e aí eu fui querer perguntar para essa mãe assim: "E aí, você quer que eu ore pelo quê?", né? Eu imaginei que ela fosse fazer um pedido meio genérico, assim, tipo, pô, ora pra minha filha ficar bem, né? Pra ela ficar em paz, pra ela, pô, descansar aqui, porque ela ficava muito nervosa quando ela pequenininha e tal, aí via a galera de jaleco, aí como, pô, já furaram o bracinho dela, tal, né? Aí ela ficava muito nervosa, né? Então, pensei que ela fosse orar por algo assim, ah, pra minha filha ficar tranquila aqui, ou pra minha filha, né, melhorar em breve. Mas aí, pô, cara, o interessante é que ela foi bem objetiva mesmo. Ela falou assim, pô, então, eu quero amanhã estar em casa. Eu preciso, eu tenho compromisso de uma opção de coisa que eu tenho que fazer e a gente já tá aqui um tempão, então eu quero que você ore para ela ter alta e para amanhã a gente estar em casa. Cara, quando ela falou aquilo, meus irmãos, aquilo me assustou, né? Porque eu pensei assim, pô, como assim? A minha oferta não era essa, beleza? A minha oferta era, pô, vou fazer uma oração e orar por qualquer parada, né? Qualquer parada que Deus um dia vai fazer e no final a gente fica grato, como sempre é. Mas não, ela queria uma parada bem específica, assim. E aí eu juntei a minha pouca fé, a grandiosa fé daquela mãe ali. Certamente não foi por causa da minha oração, nada desse tipo, você sabe disso. Cara, a gente orou e no dia seguinte a menina estava em casa com a mãe. Foi um negócio assim espetacular mesmo. Quando a gente é chamado para seguir a Jesus Cristo, a gente é chamado para muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente não se dá conta do tamanho do presente que a gente ganha. Então, tipo assim, meus filhos quando fazem aniversário, eles ganham muitos presentes. E é tanta coisa que eles ficam meio perdidos naqueles presentes. A gente sabe de estratégias de outros pais que até guardam alguns presentes para dar depois. Porque, tipo assim, você ganha 2 presentes maneiros e um super maneiro. Aí o super maneiro domina os 2 maneiros. Tipo assim, os 2 maneiros já não são maneiros mais. Ele gosta só do super maneiro. E aí os outros parece que não tem graça. Quando a gente se encontra com Jesus, cara, na verdade, o que vem para nossa vida é um combo gigantesco de presentes, de dádivas, porque o evangelho vai dizer que pelo poder de Deus a gente é feito filho de Deus. Beleza? No início do evangelho de João é dito isso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe o que isso significa? Você ser feito ou ser feita filha de Deus? Pô, significa que você vai receber todos os presentes que o Filho de Deus recebe, toda a herança que o Filho de Deus recebe. Então, é uma parada muito grande que a gente recebe com Jesus, que a gente não se dá conta. E quando eu recebi a Jesus Cristo lá atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não me dei conta do tamanho do poder que viria juntamente com a beleza de eu saber que eu sou salvo,
com a graça de eu ter, poxa, Jesus do meu lado todos os dias da minha vida. Acompanhado disso, que já é maneiro demais, tipo assim, saber que eu não vou mais para o inferno, saber que Jesus me ama, caminha comigo, vai estar sempre do meu lado até o último dia da minha vida, vai me livrar do mal. Além disso tudo, o que é prometido pelo Evangelho é que a gente vai receber poder. É isso que Jesus diz para os seus discípulos em Lucas 24:49, por exemplo. Vocês vão ficar aqui e vocês vão receber poder que vem do alto. E é isso que Jesus diz em Atos, capítulo 1, verso 8. Ficarão em Jerusalém até que vocês receberão poder do alto. A palavra de Deus fala de poder o tempo todo. Não é um poder ganancioso, não é um poder que torna a gente superior e soberano. Então, tipo assim, olha só, galera. A gente orou por uma menina que estava internada há dias e essa menina nasceu prematura e essa menina ficaria mais sei lá quantos dias no hospital e no dia seguinte a garota estava curada. Quando isso acontece, esse tipo de poder não é um poder que me torna maior do que os outros, entende? Não é um poder que eu domino as pessoas com esse poder, não. É um poder que me torna cada vez menor, cada vez mais servo, cada vez mais temente a Deus. É nesse sentido. Mas eu gostaria que você entendesse isso. Isso é o principal da palavra dessa manhã. Cara, quando a gente recebe o Evangelho de Jesus, juntamente com a salvação, juntamente com o Espírito Santo, o que Jesus dá para a gente é a obra poderosa que Ele fez, para a gente continuar essa obra poderosa por onde a gente passar. E de repente agora você prega e as pessoas se convertem, e agora você ora e as pessoas são curadas, e você fala no nome de Jesus para pessoas que têm demônio, e os demônios saem das pessoas porque você fala no nome de Jesus. E isso acontece com gente novinha igual a vocês. O que eu acho incrível do Evangelho, e é uma das paradas mais tocantes para mim, é que essa galerinha aqui que seguia Jesus, que a gente vê Pedro, e a gente acha que era um cara muito velho, João, Tiago, Pedro, Tiago, João, e o barquinho. E a gente pensa assim, pô, cara, esses caras já, né? Aqui não são adolescentes, não estão vivendo a minha vida, é outra parada. Não! Esses caras são muito novos. E Jesus está insistindo com esses caras novos que eles vão receber poder e que eles vão agora agir em nome de Jesus como se fossem o próprio Jesus Cristo. Imagina se o rei manda uma pessoa para sua casa dizendo assim, estou aqui em nome do rei. Pô, você deve receber essa pessoa em nome do rei, como se você recebesse o próprio rei. No mundo antigo era assim. Hoje a gente mais não lida com essas paradas dessa maneira. Mas no mundo antigo era assim. Se você fosse representante de uma pessoa, você tomava o lugar daquela pessoa no sentido de realmente representá-la. Então você não era inferior a ela nesse sentido, mas você assumia a sua própria posição. Por quê? Porque ela, que obviamente é superior a você, te colocava naquela posição. Não sei se você está entendendo. Pô, eu sou embaixador do Brasil em outro país. Beleza? Sou embaixador do Brasil na Coreia do Sul. Cara, lá eu represento o Brasil, eu represento a nação como um todo e eu sou recebido de modo honroso por causa disso. Quando você é enviado em nome de Jesus, você é enviado carregando o nome de Cristo e você carrega aquilo que Ele carregou. Além de todas as coisas que são maravilhosas, Jesus derrama o seu poder sobre você. Olha só o que esse texto diz. Mateus capítulo 28, que é o finalzinho do Evangelho. O que está rolando? Jesus já foi morto na cruz, Jesus já ressuscitou, e agora Jesus se despede dos seus discípulos dessa maneira. Então, Jesus pregou, curou, mostrou o seu poder, pregou o Evangelho, que é a boa notícia. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
juntou os jovenzinhos que caminhavam com ele num lugar que era totalmente desconhecido e desprezível, que era a Galileia. E lá, nesse lugar desprezível, com um grupo de 11 pessoas totalmente normais, iguais a você, no time de Jesus não tinha um Neymar, beleza? Não tinha um Vini Júnior. Sim, não sei se esses caras são bons. Estou imaginando que sejam, beleza? Então, ó, não tinha um cara, né, um cara muito top, um Curry aí no time de Jesus. Vi alguém com a camisa aí do Curry, nem sei quem foi, pô, maneiro. Aí, esse é super craque do basquete. No time de Jesus não tinha um cara assim, uma super estrela. Todo mundo pescador, normal, gente comum, igual a gente. Um grupo de 11 jovens. E ele diz assim para esses jovens, olha só, Mateus narrando primeiro, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém e amém. Jesus fala para esses 11 discípulos, você é discípulo de Jesus. Saca só, a primeira lição desse texto. Jesus usa gente comum para sua grandiosa obra. Jesus usa gente comum para a sua grandiosa obra. Então, se você se considera uma pessoa comum, cara, Jesus pode usar a sua vida para essa obra. Se você se considera uma pessoa muito superior às outras, primeiro você tem que se considerar comum. Depois Jesus vai te usar na sua grandiosa obra. Jesus não escolhe os melhores para o padrão do nosso tempo, do nosso mundo, da nossa sociedade. Jesus escolhe aqueles que foram rejeitados, desprezados como ele. O reino de Deus é tão maravilhoso que é como se a gente fizesse assim, uma comparação, toda comparação é imperfeita, infelizmente. Mas saca só, a gente pode montar aqui a melhor banda do Up, e a gente pode montar uma pior banda me colocando nessa banda, principalmente no contrabaixo. Cara, imagina, se a gente, humanamente, olhando para essas bandas, a gente fosse escolher, cara, qual banda que vai dar certo, assim, qual banda que vai funcionar. Pô, e outra, hein? Abrindo parêntese aí, cara, várias revelações aí da música no Up, nesse Up Camp, hein? Cara, gostei demais aí, galera mandou muito aí nos instrumentos. Pensa bem, qual banda que vai funcionar? Dos melhores ou dos piores com Clóvis no contrabaixo? Pô, cara, Jesus, por incrível que pareça, ele não escolhe os melhores, a seleção, ele escolhe os piores para andarem com ele. E isso, pô, é maneiro demais. Saca só, o fato de Jesus usar gente comum e fazer obras assim, então, por exemplo, olha só, a gente orou recentemente por uma pessoa que estava endemoninhada. É assim que fala, é estranho, é endemoninhado que fala, beleza? Não me pergunte por quê. A gente orou por uma pessoa que estava endemoninhada recentemente e o demônio saiu da pessoa. Graças a Deus, hoje a pessoa já está batizada, caminhando com a gente, membro da igreja. Poxa, bênção demais. Cara, mas olha que coisa estranha, a gente falou no nome de Jesus, eu e os outros pastores e os presbíteros da igreja, cara, é gente totalmente normal. A começar por mim, é gente totalmente normal, gente totalmente assim, sem valor, gente totalmente pequena. Cara, por que um demônio ia respeitar o que eu falasse? Eu, Clóvis,
Compare o poder de Satanás ao meu. O meu é menos 1000. Beleza? O poder de Satanás que vive durante todos os anos e todos os séculos e faz o mal e consegue fazer coisas grandiosas como falsos milagres, falsas aparições, se assemelhar a um anjo de luz, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Satanás pode se fazer de anjo de luz. Então, existe algo que é totalmente poderoso e que tem poder sobre um mundo que eu conheço muito pouco de ouvir falar pela Bíblia, que eu nunca vi, um mundo espiritual. E aí, de repente, eu que não sou ninguém, beleza? Eu que sou pó da terra, eu que sou igual a você, igualzinho do mesmo tipo de pó, do mesmo barro, a gente foi criado igual. Eu falo uma palavra, eu ou os outros pastores, ou qualquer pessoa, beleza? Saiba você que tem gente da sua idade que já expulsou demônio. Saiba você que tem gente da sua idade que não tem título de pastor. O título não importa para nada, beleza? O que vale é o nome de Jesus nessa hora. E saiba você que gente da sua idade, com a sua experiência, com o tamanho da sua fé, falou para um demônio sair de uma pessoa e esse demônio que vive por milênios obedeceu. Simplesmente obedeceu por causa do nome de Jesus. Jesus usa a gente comum para a sua obra, mas a obra de Jesus é grande. Então, olha só, ao mesmo tempo a gente precisa entender isso. Jesus usa gente comum, então pode parecer para a gente que a obra é pequena, mas não. A obra de Jesus é a grande obra que está sendo escrita. Ontem a gente estava trocando uma ideia filosófica aí, cara, a gente entendeu isso. Tudo vai ser apagado, tudo vai ser esquecido, tudo, menos aquilo que Jesus fez e faz. Porque Jesus diz isso, céus e terra passarão, tudo vai passar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aquilo que Jesus fez, isso permanece para sempre. Um cara do mundo antigo, famoso, Einstein, já ouviu falar nesse cara? É claro que esse cara é famoso, um gênio da física e tal. Você já viu uma foto desse cara descabelado, com a língua de fora, sei lá. Tem umas fotos muito doidas do Einstein. Beleza. Sabe o que a gente conhece dele? Nada. A gente conhece a teoria dele. Isso não é ele. Beleza? Isso não é ele, não é a essência dele. A gente não sabe a primeira vez que ele sorriu na vida. A gente não sabe por que ele chorava, quando ele chorava, qual lugar que ele se refugiava. A gente não o conheceu de verdade. O grande, o último sonho, a grande decepção que ele viveu, isso tudo foi apagado. Esse cara foi apagado pela história. Não existe mais. Não existe. É pó. A história dele, por mais maravilhosa que possa parecer, é nada. Agora existe uma história que está sendo escrita aqui, nesse lugar, chamado Papucaia, beleza? Um lugar chamado Papucaia, com gente igual a mim e a você. Estou te tratando igual a mim, tudo bem? Se você quiser ser tratado diferente, aí, depois você fala comigo. Cara, com gente igual a gente. Aqui está sendo escrita a história que é maior do que todas as outras. Por quê? Porque tem gente sendo salva e vai viver eternamente para a glória de Jesus Cristo. O Espírito Santo poderoso, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas na criação, o Espírito de Deus que dá vida para a gente, o Espírito Santo de Deus está passeando no nosso meio agora. E a gente está podendo vivenciar essa história. Ou seja, por mais que pareça que se somos pessoas comuns, normais, essa história seja comum, normal, não é. Porque essa história não é nossa. Essa é a história
de Jesus Cristo mudando a nossa vida e tirando gente do inferno e levando para o céu. Essa é a maior história de todas que está sendo escrita. Isso também não pode significar para a gente convivência com o mal. Saca só, os discípulos estavam com problemas. Pô, galera, isso sempre me causa um embrulho no estômago quando eu leio. Não é possível que não cause a você. Verso 16, os 11 discípulos, um já tinha rodado, que era Judas. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. Verso 17, e quando viram, adoraram. Eu pensei, maravilha, quando eu li isso pela primeira vez. Pô, tá tudo resolvido. Jesus, durante 3 anos, caminhou com esses caras. Jesus comeu com esses caras. Jesus pregou para esses caras. Os caras expulsaram demônios, curaram pessoas. Os caras viram tudo que Jesus falou. Ó, importa que o Filho do Homem seja rejeitado, traído, seja morto. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Tudo que Jesus falou se cumpriu. E agora é hora da gente adorar a Jesus Cristo. Só que eles, como nós, estavam duvidando, mas alguns duvidaram. Cara, estão duvidando do quê? Tudo que tinha para acontecer, aconteceu, mas alguns ainda estão duvidando. O que isso significa, galera? Cara, a obra é feita por gente imperfeita que ainda precisa se aperfeiçoar. Então, por exemplo, se eu tomar esses testemunhos que eu mencionei com vocês e gostaria que fosse para a glória de Jesus, se eu pegar esses testemunhos para mim e pensar assim, pô, eu já expulso o demônio, eu oro e uma pessoa fica curada. Cara, tá tudo pronto. Eu tô, né, falta um passinho para eu chegar no céu, para eu virar anjinho. Bota aqui, Jesus, asinha aqui nas minhas costas que eu vou virar anjinho agora. Não. Olha só, enquanto a obra está sendo estabelecida, ela está sendo estabelecida para os de fora, mas para os de dentro também. Então, saca, você já é convertido, você já é crente, já foi batizado, você já ora, a galera se impressiona, você louva, é maneiro pra caramba, você, pô, sei lá, as pessoas te reconhecem como alguém que tem sabedoria, que é legal e que é ungido, que tem o Espírito Santo. Maneiro. Tem muita coisa da sua vida que tem que ser tratada e ajustada, assim como na minha. Então, no nosso grupo vai ter gente que está duvidando e tem gente que está adorando, mas a obra vai ser feita por esse grupo. Agora sim, ninguém solta a mão de ninguém, beleza? A gente vai andar juntinho de verdade e um vai dar força para o outro. E se num primeiro momento é Pedro que duvida e num segundo momento é Tomé que duvida, num terceiro momento é João que duvida. Não se esqueça, meus queridos, a gente lê a Bíblia, tem que ler tudo. Quando você lê os evangelhos, você vê que Pedro vacilou, todo mundo correu, João parecia ter um pouquinho mais de coragem do que todo mundo, porque João ficou ali pertinho, com Maria, as mulheres ficou pertinho ali, tanto é que tem a passagem que Jesus vai falar para João, está na cruz, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E tipo assim, cuida dela aí, né? Acabou. E você agora é filho, você agora é mãe. E abraço. Cara, João aqui estava de pé. Pedro estava caído. Por quê? Porque negou Jesus 3 vezes. No momento seguinte, Tomé estava caído. Porque quando Jesus ressuscitou, Pedro acreditou. Pedro correu para o túmulo. Mas Tomé duvidou. Agora Pedro está de pé. Tomé está de joelhos, mas eles estão juntos. Agora Tomé fica de pé, parece, irmãos, pela história extra-bíblica, né, que é contada, pô, Tomé se torna um grande homem de Deus, um grande evangelista. Países são alcançados pelo evangelho por causa de Tomé. Só que tem uma hora lá em Apocalipse, não sei se você lembra, que João comete um ato de idolatria. Ele vê um anjo tão sinistro e tão poderoso e tão maravilhoso e tão bonito que ele se ajoelha diante do anjo. O anjo levanta ele e fala para ele, não, você não pode fazer isso. Por que você está fazendo isso? Me adorando. Então tem um momento que João tropeça também.
Tem um momento que o Clóvis erra, tem um momento que você erra. E a gente continua caminhando como corpo. O que não pode acontecer é a gente achar assim, pô, beleza. Então, cara, outra conclusão que a gente pode tomar errada. Então, Clóvis está dizendo que a gente é gente comum, que a gente pode falhar. E que mesmo assim a obra que está acontecendo não é comum, é uma obra maravilhosa. Que vai ter gente duvidando e gente adorando. Então, beleza, vou levar isso de boa e vou conviver com o mal. Porque, cara, tem hora que eu estou adorando, tem hora que eu estou duvidando. Ou eu sou totalmente imperfeito. Pô, mas Jesus me usa nessa minha imperfeição. Então, beleza, vou continuar do jeito que eu estou. Não, irmãos. Quem tomou essa decisão de achar que era suficiente, de continuar do jeito que estava, esse deu passos para trás e se afastou logo na sequência. Você consegue entender? A parada aqui é a seguinte: nunca está de boa. O pecado que a gente tem nunca está de boa. A nossa vida, nunca a gente vai conviver porque Jesus manifesta seu poder através de nós. E aí uma lição que Jesus traz para mim, olha só, Jesus ensinando para os seus discípulos, ele vai dizer assim, muitos dirão no último dia. Sabe o que é o último dia? Jesus voltou, juízo final. Uma galera vai ser condenada, vai para o inferno, eterno, condenação eterna. Uma galera vai ser salva por Jesus. Só que vai ter uma galera que na hora que for condenada vai dizer assim para Jesus, olha, na hora que for condenada para o inferno, essa galera vai dizer para Jesus assim, Senhor, eu fiz uma opção de sinal no teu nome. Eu falei para o demônio sair, ele saiu. Consegue entender? A gente falou para o demônio sair, ele saiu. Qual garantia que a gente tem que a gente vai estar no céu lá na frente? A garantia não é o fato de o demônio ter saído. A garantia é Jesus Cristo. É Ele que é a garantia. Então, muitos dirão no último dia, Senhor, a gente expulsou demônios no teu nome. Senhor, a gente fez uma opção de milagre, a gente fez uma opção de sinal. E Jesus vai responder para eles assim, saiam daqui, eu nunca conheci vocês. Jesus vai dizer com uma autoridade muito maior do que a minha, saiam daqui, eu nunca conheci vocês. Pessoas que fizeram milagres no nome de Jesus. Por quê? Porque a obra que Jesus faz não é só uma obra para o lado de fora, beleza? Pô, pode ser que a gente esteja tocando e dê tudo certo. Galera, tô pegando o exemplo da banda, tem nada a ver com a banda, hein? Essa galera aqui é top. Que eu gosto de música, é uma frustração que eu tenho. Se vira aí, trauma, não sei, eu vou fazer, né, pô, terapia com o Carlos. Cara, pode ser que para fora a parada esteja boa, mas por dentro não está. A grande obra que Jesus faz é mudando os outros e a gente ao mesmo tempo. Tem que ser tudo junto. Então, se aquela mãe se converte porque a filha dela teve alta num momento em que era totalmente inesperado e que possivelmente foi um milagre, eu tenho que me converter também. Como pastor, eu tenho que me converter também. Eu tenho que mudar minha vida todo dia e toda hora. Eu tenho que me examinar e tenho que perceber que Jesus tem muito para fazer dentro de mim. A nossa vida precisa, irmãos, continuar mudando, senão a gente vai ser contado entre aqueles que viram a grandiosa obra de Jesus, aqueles que participaram. Como é que eu posso dizer no último dia, Jesus, eu preguei, uma galera se converteu. Jesus vai dizer, sai daqui, nunca te conheci, porque eu que tenho que me converter. Como é que eu vou dizer no último dia, Jesus, eu toquei louvores no Up Camp, nos acampamentos, e a galera ficava quebrantada, a galera ficava ajoelhada. Eu fui usado. Sai daqui, nunca te conheci. Porque Jesus usa quem ele quiser. A história da Bíblia vai mostrar isso pra gente. Balaão foi usado. Balaão era um maluco, um feiticeiro, um bruxo, um cara totalmente errado. E Balaão foi usado. Só que depois Balaão recebeu a justiça do seu pecado e foi rejeitado. Judas da mesma forma. Judas expulsou demônio com os discípulos. Judas orou e a galera se converteu. Judas orou e a galera foi curada.
e Judas foi contado entre aqueles que são traidores e que vão para o inferno. Irmãos, a gente não pode banalizar o mal no nosso meio. Ainda que Jesus faça grandes obras no nosso meio e ainda que o mal esteja presente. Então, tipo assim, galera, a gente está trocando ideias aqui nesse lugar. Você acha que toda conversa daqui, desse lugar, é conversa santa? Mas, ao mesmo tempo, no final do dia, pô, o Senhor nos visita e a gente faz uma vigília lá, pô, maneira demais. Eu não sei como é que é a sua vida na escola, nos grupos que você participa do WhatsApp. Não faço ideia. Jesus conhece toda essa parada. Jesus sabe a baixaria que você fala lá. Coisa que você não teria coragem de dizer, pô, certamente no meio dos seus irmãos, para os seus pastores, nem para sua família, nem para alguém que tenha assim, um mínimo de bom senso. Precisa nem ser crente. Pô, galera, tem gente aqui no nosso meio que com certeza está falando todo tipo de atrocidade na mídia social, como se isso fosse algo natural. O que você acha que vai acontecer no último dia? Você acha que Jesus vai dizer que te conhece ou vai dizer que nunca te conheceu? Mas, ao mesmo tempo, a gente está servindo aqui e as coisas estão acontecendo e os milagres estão acontecendo. Isso pode servir para a nossa própria condenação. Jesus disse que no último dia algumas pessoas vão ser condenadas mais severamente por causa disso. Ou seja, vai ter condenação pior. Jesus disse, no inferno vai ter parte que vai ser pior. Porque Jesus diz, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se os milagres que aconteceram no meio de vocês acontecessem em Sodoma e Gomorra, aquela galera ia se converter e vocês não se converteram. Irmãos, tem gente que nunca ouviu o evangelho na vida. A gente ouve o evangelho todo dia. Será que a gente não se converte? Certamente a condenação desses vai ser pior do que as outras, porque o Senhor é justo. No entanto, hoje pode ser dia de arrependimento e conversão. Cara, eu não sei, Jesus sabe, mas o que eu sei de Jesus e de tudo que Ele sabe da minha vida é que em todas as vezes que eu fiz coisas que eu achei que ninguém sabia, mas Ele sabia, e corri para os braços dele e Ele me abraçou e me perdoou. Queridos, a única certeza que eu tenho nessa vida é essa. Existe um Deus perdoador. Existe um Deus que se alegra em perdoar. Existe um Deus que sabe o que é pagar o preço. Existe um Deus que nos recebe de braços abertos. Existe o Senhor e Pai da parábola de Lucas 15. Esse é o nosso Deus. Do filho que faz tudo errado e volta para casa e é recebido com um abraço, um beijo. Vou cantar de novo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. É Lucas 15. Sandálias para suportar o ide. Vamos lá. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse... Com a galera, deixa com a galera, a parte mais alta. Pô, beleza, galera, é isso. Cara, a gente voltou para casa. Jesus recebe a gente com um abraço, um beijo, bota um anel no nosso dedo, marcando que Ele é dono da nossa vida, que existe uma aliança com Ele. Retira o medo da gente de ser chamado de empregado, não de filho. E ao mesmo tempo Ele dá uma grande festa. Cara, você que está vivendo uma vida dupla, você que está vivendo uma vida mentirosa, é hora de você correr para os braços de Jesus Cristo. Segunda lição, pois toda a autoridade pertence a Ele. Pode colocar com pois mesmo, é estranho, mas é que está combinando com a primeira. Pois
toda a autoridade pertence a ele. Pois toda a autoridade pertence a ele. Aí, eu já fiz muito ditado na minha vida. Professor, né? O que é mesmo, professor? O que você falou? Aí eu fazia de novo. Aí eu aprendi que é bom botar no quadro, que aí você aponta para o quadro assim, a pessoa copia. Pois toda a autoridade pertence a ele. Ó, lição 1, Jesus usa gente comum para sua grandiosa obra, pois toda a autoridade pertence a ele. A autoridade pertence a ele. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por isso, ó, o que Jesus está dizendo? Eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder. Por isso, vão. Quando ele diz vão, o que ele está querendo dizer? Que agora a gente vai em nome dele, a gente vai pelo poder dele. Agora, quando a gente não vai sozinho. Pô, como que eu vou encarar um demônio? Não tem como. Como que eu vou orar por uma pessoa enferma? Impossível. No entanto, Jesus diz, vai com a minha autoridade. Por isso, você vai, porque eu tenho autoridade. Jesus tem autoridade no céu e na terra. E com a autoridade de Jesus, agora a gente vai e faz discípulos de todas as nações. Eu me lembro que quando eu me converti, cara, eu fiquei apaixonado por Jesus, como tem que ser, ainda sou, né? Graças a Deus. E fui pregar na minha escola, para as pessoas que eu conhecia. E aí tinha uma menina muito bonita, sentava na minha frente, Jesus botou essa menina lá. Eu amava quando a menina prendia o cabelo, ficava olhando assim pro cabelo dela. Meu Deus, que menina linda. E aí eu percebi, pô, fui chamado por Jesus. Cara, eu só olho para essa menina aqui, ó. Então deve ter alguma coisa nisso. E aí, pô, comecei a pregar o evangelho para essa menina, para amiga dela. Graças a Deus elas creram em Jesus Cristo. A gente lia a Bíblia junto, né? Aí no final da leitura fazia assim, né? Às vezes ela vinha assim no final da leitura, aí eu vinha com a mãozinha assim, aí ela fazia assim, não, é a Bíblia, né? Ah, então tá bom. Toma a Bíblia aí para você ler. Teve um momento da minha vida que eu preguei para minha família, preguei para minha mãe. Ela se converteu também, creu em Jesus Cristo, entregou a vida para Jesus na nossa frente, assim, em casa. Uma vez a gente chegou, minha mãe estava muito mal, já contei isso, vou resumir. E aí, poxa, possivelmente pensando em tirar a própria vida, pensamentos malignos. E aí, eu e meu irmão, também crente, a gente foi lá, a única coisa que a gente sabia fazer era falar de Jesus. A gente falou de Jesus, pregou, perguntou se ela queria entregar a vida de Jesus. A Jesus, ela se ajoelhou naquele quarto lá, a gente impôs as mãos sobre ela. 2 garotos, assim, da idade de vocês, beleza? A gente impôs as mãos sobre ela, ela entregou a vida de Jesus Cristo, se batizou, creu, caminha com Jesus, para a glória de Deus. Uma vez eu preguei numa parada que teve do Gol, aí uma pessoa entregou a vida a Jesus Cristo nessa pregação, e há umas 3 semanas eu fiz o casamento dessa pessoa, que entregou a vida a Jesus Cristo numa pregação que eu fiz. Cara, mas e aí? Sou eu que faço essas paradas? Claro que não. Ah, mas se Jesus me usa para isso, eu vou me acostumar com o meu jeito bronco, esquisito. Cara, claro que não. Eu tenho que me assemelhar a ele, conhecê-lo a cada dia mais. Eu lembro quando eu cheguei à Oceânica, eu cheguei assim, na certeza primeiro que eu não ia ficar. Aí fiquei. Aí depois eu coloquei outra certeza no meu coração. Eu disse, não vou fazer nada na igreja. Aí comecei a fazer. Aí depois eu falei para Jesus, tá bom, Jesus, faço tudo, menos pregar. A única coisa que eu não quero. Você pode me botar para limpar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, carregar qualquer coisa. Eu quero ser amarelinho. É isso que eu quero. Mas, ó, pregar, pô, de jeito nenhum, nunca. Um dia eu tô na antessala lá do consultório da minha esposa, que é dentista, né, fazendo a propaganda aqui. Aí, que era aquela menina da escola, né, do cabelinho preso e tal. Aí, cara, pô, tô lá sentado esperando ela terminar o atendimento, aí toca meu telefone. Aí é um irmão da igreja, um presbítero da igreja. Ele falou, pô, Clóvis, então, a gente está com uma questão aqui, a gente queria te chamar para você começar
caminhar com a gente, pregar e tal. Aí eu falei assim, pô, cara, então, me chama para qualquer coisa, menos para isso, beleza? Não vou, não quero, infelizmente, não, e pá, desliguei o telefone. Tipo assim, pô, não vou de jeito nenhum. Isso devia ser, sei lá, maio. Em dezembro, foi 2013. Em dezembro eu já estava pregando. Em dezembro eu estava pregando na igreja. Ou seja, cara, a autoridade pertence a ele. A autoridade é de Jesus, você consegue entender? Então se você pensa assim, pô, Jesus, mas quem sou eu para pregar e as pessoas se converterem? Quem sou eu para orar e o demônio sair? Quem sou eu? Então a atitude é correta. Se você pensar assim, maravilha, glória a Deus, é assim que você tem que pensar a vida toda. Você tem que pensar assim, quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Mas você é aquele que tem todo o poder sobre céu e terra. Por fim, terceira lição, Jesus então delega a autoridade do seu nome aos seus discípulos. Jesus delega, Jesus entrega a autoridade do seu nome aos seus discípulos. Jesus entrega essa autoridade aos seus discípulos. É isso que essa passagem significa. Aquele poder que Jesus teve de ressuscitar Lázaro. Aquele poder que Jesus teve de ressuscitar a filha de Jairo. Aquele poder que Jesus tinha de pregar para as multidões e elas se converterem. Aquele poder está sobre nós agora. É isso que a palavra de Deus diz. A nossa igreja, galera, é uma igreja que a gente chama de continuista. Sabe o que isso significa? Continuista é de continuar. A gente tem toda certeza, porque a Bíblia dá toda a certeza disso. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o poder cessou. A nossa vida mostra que o poder não cessou. E por isso, o poder não cessou, porque a Bíblia diz em primeiro lugar, e a gente vive isso todo dia. A gente é continuista, porque a gente sabe que o poder que foi derramado sobre Jesus é o poder do Espírito Santo agora sobre a igreja. E agora a igreja tem essa autoridade. Os dons permanecem no nosso meio. Você não sabe porque a gente tem bastante temor e a gente é bastante reservado nessas questões, mas o tempo inteiro a gente sabe de visões, de sonhos que são sonhos assim, de revelação de Deus, de manifestações espirituais maravilhosas. A gente guarda muita coisa no nosso coração para que isso não sirva para o mal da igreja, para não engrandecer seres humanos e não o nome de Jesus Cristo. Mas saiba você que isso acontece o tempo todo no nosso meio. O mesmo poder está sobre a igreja hoje. Como que a gente aplica isso à nossa vida? Primeira aplicação, creia que Jesus pode usar você nessa grande obra. Creia que Jesus pode usar você. Então, cara, pô, será que Jesus pode usar a outra pessoa? E eu acho que o outro está em pecado. Então, não interessa o outro, beleza? Você creia que Jesus pode usar você nessa grande obra. Creia que Jesus tem poder para isso. Jesus chama pessoas comuns para receberem o poder que vem do alto. Por fim, última aplicação, viva sob a autoridade de Jesus. Viva debaixo da autoridade de Jesus. O que isso significa? Cara, de que adianta Jesus ganhar o mundo e a gente perder a nossa alma nessa grandiosa obra? Agora, queridos, é hora da gente ser salvo, da gente ser convertido, da gente ser curado, da gente ser tratado, da gente ser lavado pelo sangue de Jesus. Então, creia que a autoridade que Jesus coloca sobre a sua vida, para que outros sejam alcançados, é autoridade para que você seja também. O que eu acho lindo na palavra de Deus é isso. Enquanto a obra está sendo feita do lado de fora, ela está sendo feita do lado de dentro. Enquanto a gente está sendo usado por Jesus para alcançar os outros, isso que está acontecendo está sendo usado para alcançar o nosso próprio coração. E existe um Deus que insiste em nos amar.
Se eu fosse Jesus nesse versículo 17 aqui, eu diria para os discípulos assim, pô, cara, vocês estão duvidando ainda, não é possível. Mas Jesus diz para ele, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai, faz discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, para sempre. É assim que Jesus faz. Eu perderia a paciência, eu sairia de perto, mas Jesus não é assim. Jesus ainda não perdeu a paciência com você. Jesus ainda não saiu de perto de você. Se você correr para os braços dele, ele insiste em te abraçar e te amar e perdoar pela milésima vez. Eu sei disso, porque é assim na minha vida todo dia. Todo dia que eu olho para o meu coração, eu digo, Jesus, como é que você aceita o meu coração assim? E Jesus aceita o meu coração assim. Toda a glória ao nome dele. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua obra que é tão grandiosa no nosso meio. Ajuda a gente, Senhor, a ter essa certeza que os sinais nos acompanharão por onde a gente passar, por onde a gente levar o teu nome, que o teu nome está acima de todos, toda a autoridade foi dada a você, Jesus. Por isso a gente pede que seja assim no dia de hoje e que amanhã a gente peça mais uma vez. Seja assim hoje, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre as células, que a galera possa se converter, se quebrantar, se arrepender, se derramar diante da tua presença. Que seja assim em teu nome. Amém. Galera, boa célula aí.